Este documentário tem o intuito de servir como material para a formação continuada sobre a afetividade e a inclusão da pessoa com deficiência visual, além de mostrar para a comunidade acadêmica como é a vivência do cego e pessoa de baixa visão no espaço público e como devemos ajudar. Por isso o nome A Cegueira é de Quem? Para dar início a este documentário, devemos abordar primeiro o funcionamento do olho humano. O olho possui várias estruturas que, quando trabalhadas juntas, nos permitem enxergar. Entre elas, as principais são a córnea, a íris, a pupila, cristalino, o humor vítreo, a retina e nela há a presença de cones e bastonetes. São nessas estruturas que podem acarretar algumas patologias que levam à baixa visão ou à cegueira, como a doença causada pela diabetes, conhecida como retinopatia diabética. É uma doença que pode afetar os vasos sanguíneos da retina e, com isso, desencadear o acúmulo de um corpo estranho nestes vasos, dificultando a passagem do sangue e deformando esses mesmos vasos. Ela ocorre quando esses microaneurismas se rompem ou extravasam e liberam gordura na retina, causando a perda parcial ou total da visão. Outra situação que pode causar danos à visão é o uso indevido de lentes de contato, que se dá pela contaminação de algumas bactérias. Esse material traz problemas como a cegueira ou a perda do globo ocular. Segundo os especialistas, o número de casos no Brasil tem aumentado e preocupado oftalmologistas, já que 25% das pessoas afetadas requerem transplante da córnea para tratar a doença ou a restauração da visão. Outro exemplo é o glaucoma, uma doença ocular caracterizada pela alteração do nervo óptico que leva a um dano irreversível nas fibras nervosas e, consequentemente, perda de campo visual. Essa lesão pode ser causada por um aumento da pressão ocular ou alteração do fluxo sanguíneo do nervo óptico. E há fatores genéticos que levam à deficiência visual. Contudo, será abordado futuramente pelo professor Dr. Ronald, especializado em genética. De acordo com dados estatísticos sobre deficiência, no Brasil, cerca de 23% da população tem algum tipo de deficiência, sendo 3,5% deficientes visuais. E com isso foram criadas algumas leis e objetivos que defendem o deficiente visual no Brasil. De acordo com a ODS, para que haja uma educação de qualidade, é necessário assegurar a educação inclusiva e equitativa, promovendo as oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. De acordo com a Convenção da ONU de 2006, o Estado tem o dever de proteger e garantir a total igualdade e acesso a todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito à sua dignidade. A Lei do Cão-Guia 11.126 de 2005, que diz ingressar e permanecer com o animal em todos os meios de transporte e em locais públicos e privados, aberto ao público ou de uso coletivo. E a Lei 13.146 de 2015, que é uma lei brasileira inclusiva de pessoas com deficiência na escola e empresas. Para enriquecer nosso documentário, decidimos entrevistar algumas pessoas com deficiência visual. O primeiro entrevistado é o aluno Jefferson, de agronegócio do Instituto Federal de São Paulo, campus Avaré. Jefferson, há quanto tempo você é cego? Nascença? Desde nascença? Qual a sua maior dificuldade quando você anda na rua ou aqui na faculdade? Aqui, assim, pra locomover é tranquilo, que agora, você vê que agora eles colocaram aqueles pisos praticamente na escola quase inteira, né? Então, Sim. já ajuda bem, Uhum. né? E na rua, assim, quando você vai dar uma volta, como que é? É mais atravessar, às vezes eu moro no bairro não tem ninguém, Uhum. pra atravessar daí, É né? difícil. É. Tá. E nessa faixa que a gente tem aí aqui na faculdade, né, que tá em todo lugar agora, o pessoal tá respeitando enquanto você tá passando? Às vezes você fica em cima dela. Fica em cima? Aí é meio perigoso, porque você tá passando assim, aí você não percebe, daí você acaba até... Se esbarrando na pessoa. Aí você fica em cima, fica bem, quase em cima da faixa ali. Uhum. Que eu já percebi.
Vamos lá. E como você disse que você é cego de nascença, como que você imagina o mundo ao seu redor? Como que você sente ele? Na parte de cor, assim, eu acho que eu praticamente quase não tive contato com, né, Uhum. com cores, assim, então eu sei que, assim, o mundo mesmo é grande, é imenso. Não tem, né? Mas acho que pra mim é como se fosse normal, assim, né? Porque, é como se fosse normal, né? Uhum. O mundo pra mim mesmo é normal, só não vejo mesmo, mas dá pra imaginar algumas coisas assim, Entendi. né? Sim. E uma coisa que a gente quer saber. E nos seus estudos aqui na faculdade, a gente ficou sabendo que você desenvolve materiais para você estudar melhor. Como que você começa a desenvolver esse... No começo, assim, lá no comecinho, eu falei, como é que eu vou fazer um gráfico? Aí a ideia mesmo veio dele, que aí o que ele fez? Ele arrumou a madeira, furou a madeira, fez uns buraquinhos na madeira e aí eu fui encaixando os pininhos, é o pH do solo, né? Na verdade, né? Que nós estávamos estudando. Ah, entendi. Aí essa ideia foi dele. Ele que arrumou assim, ó, do nada assim. Aí eu sabia que eu vim dar uma ajuda pra ele na parte de montar essas coisas, sabe? Uhum. Então ficou um gráfico até legal pra perceber o pH do solo e tal. Ficou bacana o gráfico. Eu montei, ele foi amarrando, Uhum. coloquei os pininhos e foi amarrando e tal. Foi bacana, né? Ficou até mais fácil pra estudar assim, né? Uhum. E eu falei pra ele assim, na parte que nós estamos vendo agora é a conservação do solo. Aí ele fala assim, eu falo, como é que será que deve ser um solo mesmo? Quer ver? Pra mim não tem como ver, né? Uhum. Aí eu falei assim, Wilson, que tal a gente montar uma maquete? E ele concordou com a ideia, eu falei com ele, falei com a Sandra, eles concordaram com a ideia. Aí tá fazendo mais um material aí pra ajudar, né? Ah, tô montando, tá em processo de montagem agora. Tá assim, agora vamos dar as ideias, né? Uhum. Vamos dar as ideias e depois trabalhar em cima delas pra montar. Ah, Mas vai ficar entendi. legal. Ah, legal. Vamos lá. Temos mais uma aqui. Qual que é o seu tipo de lazer? O que que você faz quando você não está aqui na faculdade estudando? Assim, quando eu tô em casa. Quando eu tô. Assim, quando eu tô em casa mesmo, eu. Ixi, faço bastante coisa, lavo louça. Eu não consigo parar uma coisa só numa coisa só, não, eu não paro. Eu vou lá, faço o trabalho, depois tomo café, lavo louça, aí volto de novo no computador. Ah, entendi. Não consigo ficar numa coisa só, entendeu? Uhum. Sei lá, sempre você tem alguma coisa pra fazer. Assiste escuta uma televisãozinha. Uhum. Porque na verdade o programa assim dá pra. Os programas que passam na televisão dá pra entender, porque eles falam, é falado, né? Uhum. E é falado e na parte da visão. Pra quem vê é visual, né? Uhum. Pra mim mesmo dá pra entender. Eu também jogo, essas coisas eu gosto. Ah, Assistir um legal. joguinho, escutar um joguinho, né? Um jornal, que é mais falado, né? Então dá pra entender o que tá passando ali. Uhum. O jogo é narrado, dá pra entender bem o que tá narrando ali os lances, se a bola foi na trave, se ela entrou. Uhum. É legal. E que time você torce aí? Corinthians. Corinthians? Ô louco, rapaz. Aí demais. Ajuda meu pai também em algumas coisinhas, Uhum. que nem nós temos um trezinho de noite lá em casa. Aí quando ele precisa lá, eu fico lá ajudando ele e tal. Uhum. E é isso, só as partes assim que dá mesmo pra fazer, eu vou lá e já é. É que antigamente eles falavam, mas se considerava uma cegueira como doença, né? Hoje não. Eu fiquei falando, isso é uma vida normal, né? Uhum. Não afeta nada, nem escola, nada, nem mercado de trabalho. Porque hoje nós podemos trabalhar, hoje a lei, né?
Sim. Hoje pode. Ter lazer, a saúde, trabalho. Hoje pode. Uhum. Né? Sim. Você fala, mas coitadinho do celular, não é coitado nada. Eles tratam, hoje, a maioria das pessoas trata a pessoa deficiente como coitado, né? Uhum. Mas não, é normal, a vida é normal mesmo. Né? Normal. Normal mesmo. A nossa segunda entrevista é com André e Elaine. André é formado em técnico em informática, sua namorada Eliane é formada em pedagogia e professora de braille. Qual o seu nome e quantos anos você tem? Meu nome é Eliane, Eliane, eu tenho 43 anos. 43 anos. E o André? Meu nome é André, né? Eu tenho 25 anos. A cegueira, ela veio através da doença ou vocês nasceram cegos? Eu perdi a visão com 11 anos, né? Foi um dia pro outro, foi de repente. Eu tava jogando videogame, que na época era a gente muito em lan house, né? E de repente sumiu. Daí nesse meio tempo acabou o tempo lá do jogo, né? Fui pra casa. No outro dia acordei, fui ver a TV, não consegui ver nada. Quando eu fui ver a TV eu já estava grudado. Daí eu fui pra escola, fui fazer uma prova, não consegui ver nada na prova. Daí, que eram umas 3 horas, mais ou menos na hora do intervalo, eu vi que o olho esquerdo meu já estava escuro. E o olho direito já estava embaçado. Daí que eu fui pra casa, falei que eu não estava enxergando direito e tal. Cheguei, minha mãe chegou em casa, falei pra ela o que aconteceu. Daí que a gente começou, minha mãe levou no médico e começou a investigar o que tinha acontecido. E a Eliane? O meu é desenvolvimento mentira, eu já nasci assim, de nascença. De nascença. Até os 17 anos eu cheguei um pouquinho, eu via TV, assistia de pertinho, cores, as pessoas também me enxergavam de pertinho. Mas depois disso, daí eu vejo claridade. Mas eu nasci assim também. Qual é a maior dificuldade de vocês no cotidiano, assim, na vida de vocês? Para ir em algum lugar, para ir em loja, para ir na escola, quando vocês estudavam? Então, quando eu estudava, eu me virava bem porque eu tinha uma baixa visão. Até uns 17 anos, né? E depois que eu terminei a escola, que deu uma diminuída na minha visão, mais ainda. Mas quando eu estava na escola, eu ia normal, né? Eu só ouvia o que a professora falava, não escrevia, não fazia nada. Então era mais tranquilo. Só depois que eu perdi um pouco da visão que ficou um pouco mais difícil, né? A locomoção. Que daí eu fui aprender braille. Não, braille eu já aprendia. Fui aprender mobilidade, que é a parte de bem cara. Entendi. E você, Eliane? A minha parte foi na parte da audição, né? Que eu estava super bem, ouvia super bem tudo. Aí na hora de citar a matéria, que tem que prestar atenção na matéria na escola, aí eu não conseguia entender, né, que está sendo ditado e acabava atrapalhando tudo, né? Foi essa parte, a dificuldade da audição que eu fui perdendo. Aí essa parte que foi mais difícil para mim. Foi a parte... E os professores, assim, em relação aos professores, eles sabiam trabalhar com vocês, a matéria? Ou eles tinham dificuldade? Na minha parte, teve muita dificuldade. Eu passei muita dificuldade na escola porque eu não tive nenhum apoio, né? Até que os professores pegavam e falavam: André, você não vai fazer nada? Ah, o André não está fazendo nada. Como que eu ia fazer alguma coisa sabendo que eu não tinha material, que ninguém dava apoio, ninguém chegava e falava: André, como que a gente pode trabalhar junto? Tinha 1 ou 2 professores que chegavam e falavam isso, mas depois os professores mudavam de escola, não sei o que acontecia, daí não dava mais aula. Daí voltava tudo de novo. Daí, A mesma situação a desde mesma situação. do começo. Vocês trabalham? Eu trabalho, eu não. Trabalhando o quê, Eliane? Você trabalha, né? Eu trabalhei um tempo de correio, 4 anos, né? Eu era telefonista, depois aí venceu o contrato, aí eu fiquei parada um tempo, procurando. Depois eu comecei a fazer estágio, porque eu fiz na faculdade. Daí eu fiz a mesma coisa, aí eu fiz a pedagogia, terminei. Aí comecei a dar aula aqui em Avaré, de braille. Terminei pedagogia e eu posso. E como que foi a faculdade?
Na faculdade era assim, as aulas eu fiz à distância. Então eu assistia às aulas, tudo assim, eu tinha que ir uma vez por semana na faculdade, para assistir nos vídeos. Aí eu ouvia as aulas, para algumas coisas eu copiava, assim, né, gravava, quando eu estava fazendo a prova, sabe? A prova, fazendo oralmente, entendeu? Ah, que legal. E Braille, você dá aula onde? Então, eu dava aula aqui em Avaré, como chamava? Secretaria da Pessoa Com com Deficiência. Direitos da Pessoa com Deficiência, Ah, tá. Acho que pela prefeitura. E em relação à prefeitura, assim, vocês têm apoio para, por exemplo, fazer algum curso? Essas secretarias de apoio, elas ajudam bastante? Como que funciona? Então, aqui em Avaré, a gente só deu aula mesmo, né? Mas que nem eu fui aprender mobilidade em São Paulo, né? E curso de informática eu aprendi em Botucatu, no NAP, né? Que é onde eu conheci ela. Mas aqui em Avaré mesmo não vi nada, entendeu? Assim, de mobilidade. Tinha parte de informática também, agora eu não sei se tem, entendeu? Mas eu aprendi em Botucatu a parte de informática e mobilidade eu aprendi em São Paulo. Qual é, tipo, a maior dificuldade, assim, de socialização com as pessoas que têm visão? Assim, se você chega perto de um deficiente, né, visual, total, né, você tem que chegar... Eu gosto que coloca a mão no meu ombro. Ó, eu sou tal pessoa, tal fulano, entendeu? Se você for falar com o deficiente, também não falar tão alto, né, porque nossos ouvidos são muito aguçados, né? E se você for ajudar na rua, sempre pegar no cotovelo aqui, nessa parte aqui, né, pra gente estar se orientando. Nunca pegar pelo ombro e pode empurrar assim, entendeu? É errado, né, porque a gente tem que sentir os seus movimentos. Aí quando você for ajudar a pessoa a atravessar a rua, aí você pede pra pessoa se dar o braço, entendeu? Que nem ele falou, né? Pra poder sentir os passos, né? Entendi. E a gente tem que ficar sempre um passo atrás da pessoa que está nos guiando. E em relação ao preconceito, vocês já sentiram algum tipo de preconceito? Já sofreram algum bullying na escola? Eu já. Já? Bastante. Chamava de cego, de ceguinho, entendeu? Ficava bravo, né? Mas passava por cima, né? A gente não... Dá a volta, não adianta se você pensar. O que doía mais era de alguns professores. Porque, né? O professor chega a falar pra você: André, você não vai fazer nada. Né? Pô, ele sabia que a gente não... Eu, por exemplo, tinha baixa visão, não enxergava. Eu não enxergava nada na lousa. E a pessoa vem zoar na frente dos alunos. O próprio professor. O próprio professor. É duro. Eu vou falar sério, eu me segurava muito. Porque eu Ela me conheceu. Eu me segurava muito. Vocês gostam de fazer no dia a dia de vocês, assim, tipo, no cotidiano, assim, Dia a dia, como que é? Pra se divertir, hobby, isso. Eu gosto muito de computação, né, que eu até faço bastante pesquisa sobre computação, sobre HD, placa de mãe, placa de vídeo, essas coisas que eu gosto muito. E gosto muito também de esporte, né, que eu corro, já participei de vários campeonatos aí, faço competição através de ruas aí, corrida de rua também. Meu hobby é isso. Eu também gosto de esporte, também. Gosto de leitura bastante. Eu gosto um pouco de computação, não tanto como ele, assim. Ele gosta mais que eu. Eu gosto mais de leitura. Eu também gosto de filme. Computação também, eu sou ruim. E filmes eu gosto bastante também de filme, TV. Eu gosto de passear também. Viu? Uma coisa que eu tava até esquecendo de perguntar é em relação às redes sociais. Vocês têm Facebook, Instagram? Isso, temos tudo. E como que funciona, assim, pra vocês mexer no Facebook? Eu uso E o WhatsApp, essas coisas? Então, eu uso no computador, né, eu uso um programa chamado NVDA. Né, que a gente, conforme a gente vai dando tab, algumas teclas também, eles vão falando onde está, né? Cada link, né? Cada link, o negocinho do mouse, né? Então ele vai narrando tudo que vai estar falando, né? Facebook, tanto WhatsApp.
YouTube, Que legal. vídeos também. NVDA? que chama? NVDA chama o programa. Ah, que legal. E dá qual que a pessoa pode baixar no celular, que é fácil de baixar? No computador sim. Ah, Agora tá. no celular não sei se ele funciona. E pra usar o celular, como que vocês fazem? Então, né, tem o iPhone. O iPhone já é acessível pra gente, né? Daí só basta comprar e configurar ele. Né? Daí ele é melhor que o NVDA no computador. É, eu acho excelente. Ah, é? É. Eu não sabia Com isso disso. eu consigo tirar foto, consigo mexer no Instagram, que é um pouco complicado, mas consigo, Facebook, No Twitter. consigo no Twitter, consigo mexer nos meus cartões através de aplicativos. Lá em casa é tudo eu que faço. Ah, que legal. Os contatos, telefone. Tá, tudo. Uhum. E em relação... As imagens também, né? Não tudo, mas né? Faz uma narração das imagens também. Depois das entrevistas, notamos que as pessoas com deficiência visual ainda enfrentam algumas dificuldades na sociedade, como por exemplo a locomoção, que muitas das vezes é dificultada por irregularidades em ruas e calçadas. Em prédios públicos em que há a presença de faixa tátil, as dificuldades são apresentadas pelos fatos das pessoas que não são portadores de deficiências visuais se posicionarem em cima da faixa tátil, dificultando a passagem e muitas das vezes provocando acidentes. Outro exemplo é o preconceito enfrentado por essas pessoas ao entrarem no mundo escolar, se deparando com profissionais sem preparo para trabalhar com pessoas deficientes. Em seguida, entrevistamos alguns profissionais de educação que têm experiências com pessoas com deficiência visual. A primeira entrevista é com o professor Ronald, que leciona Biologia no Instituto Federal de São Paulo. Entrei na faculdade em 2000, né, no curso de Ciências Biológicas na Unesp em Botucatu. Me formei em 2005, né, comecei a dar aula no ensino médio, depois comecei a dar aula em cursinho. E aí em várias cidades, né, tinha uma vida bem agitada. Só que daí em 2011 eu resolvi voltar a estudar. Daí eu fui atrás de fazer uma pós-graduação e eu acabei entrando no mestrado. E aí eu já emendei com o doutorado, que eu terminei em 2017. Eu já estava aqui, eu já tinha prestado o concurso, né, para o Instituto. Eu entrei em 2016, estava fazendo doutorado na época. E eu terminei o doutorado daí quando eu já estava aqui nessa instituição. E o André, que foi um dos entrevistados, né, que ele tem deficiência Sim. Visual, ele comentou com a gente que você deu aula para ele. Como que foi a experiência em especial com o André? Com o André, né? Então, o André foi um aluno meu aqui em Avaré, né, num colégio particular que tem aqui. E eu dei aula com o André no ensino fundamental, que eu lembro bem do ensino fundamental. Eu sei que foi mais de um ano que eu dei aula com o André. E realmente sim, foi um desafio, porque eu era novo, a gente não tinha um lance de formação continuada, né, que dava certos conselhos, não tinha ninguém assim, que sabia bem assim, os detalhes de como ensinar um aluno que tem uma certa deficiência visual. E eu até ficava abismado na época, porque ele andava de bicicleta, né? Então eu falava, rapaz, como que você faz isso? Como que você anda de bicicleta, né, desse jeito e tal? Porque ele enxergava vultos, né? E daí para ensinar, eu tentava colocar assim, vamos supor, a célula, né? Vamos supor que eu estava ensinando célula para ele. Aí eu falava, a célula, André, ela se parece mais ou menos com uma caixa, né? Aí eu pegava lá uma caixa, um estojo, alguma coisa assim para ele e falava, é mais ou menos assim, pode ter outros formatos, pode ser um formato de uma bola, aí tem líquido dentro. Então eu tentava assim, fazer com que, tentava buscar outro sentido dele, né? Tipo, né, a audição no caso, assim, para ensinar algumas coisas de biologia. Com planta, às vezes pegava alguma folha, colocava na mão dele, mas confesso que é algo, pra mim foi muito difícil assim, a experiência, né? A gente trocava ideia ali com a coordenação, trocava ideia com outros professores para ver o que tirava, né, de ideias, né, de alguma coisa que pudesse favorecer assim, o aprendizado dele, mas não foi algo fácil.
realmente foi um desafio. Em algumas situações a gente tinha até que, até assim, a gente achava que estava sendo bem sucedido, né? No caso de uma caixa, você fazia umas de célula, né? Falava que tinha um líquido, né? Agora com outros assuntos já ficava mais difícil, né? Por exemplo, né? Explicar ali algo de fisiologia, né? Do sangue, por exemplo, né? Já fica, não enxerga, não vê um desenho em lousa. Quando dava para a gente adaptar o conteúdo, com alguma situação assim mais palpável para ele, a gente fazia. Quando não, muitas vezes ficava só assim no auditivo. Então, professor, a gente gostaria que você desse um exemplo de doenças ligadas à hereditariedade, assim, que é passado de pai para filho. Relacionado com a visão. Relacionado à visão. Ok. Então, existem muitos casos, né? Existem muitas doenças que são hereditárias, né? E dentre essas muitas doenças que são hereditárias, tem várias e várias relacionadas com a visão. Uma que é comum, assim, a gente até encontra em alguns alunos, aqui no Instituto mesmo, eu já dei aula para alunos que têm assim, esse tipo de alteração na visão, é o daltonismo, né? Que acaba muitas vezes causando alguns problemas para o professor ensinar, né? Porque, problemas entre aspas, né? Nada que não seja contornado. Então a gente faz lá um desenho, ou mostra um slide, tem lá uma cor vermelha, né? E aí você fala, essa estrutura aqui vermelha, e na verdade o aluno não sabe o que é vermelho, porque ele é daltônico, né? Que mistura ali o verde com o vermelho. No caso do daltonismo, ela é uma herança ligada ao sexo, né? Ela, sendo ligada ao sexo, ela está relacionada com um gene presente no cromossomo X, onde a mãe passa pro filho, né? Onde os meninos têm uma maior probabilidade de ter essa alteração visual. Mas assim, existem outros casos, né? Como por exemplo, tem uma alteração visual, né? Uma doença visual que chama amaurose congênita de Leber. Ela está relacionada com alterações em mais de 16 genes. Essas alterações elas vão provocar o defeito de uma proteína receptora de luz que existe na retina, né? A gente tem lá células que tem lá os fotorreceptores e essa alteração gênica, essa mutação no gene, ela vai causar um defeito na produção de uma certa proteína. Como essa proteína não é capaz de funcionar corretamente como um fotorreceptor, a criança ela vai começar a ter uma perda de visão. Então isso acontece, já se inicia na infância, né? E uma coisa interessante, né, relacionada a essa doença, é que para ocorrer isso, precisa ter dois erros. Um que veio, né, um erro genético que aconteceu no cromossomo da mãe e um erro genético que aconteceu no cromossomo do pai. Algo interessante, assim, positivo com relação a essa doença é que já existe a tendência de um tratamento. E esse tratamento ocorre por terapia gênica, onde os pesquisadores conseguiram introduzir genes corretos num vírus. Aí, através de uma microcirurgia, né, ocorre a injeção desse vírus lá nas células responsáveis por essa captação de luz. Aí essas células que são infectadas, mas é uma infecção boa no caso, elas vão levar, né, o vírus vai levar o gene que funciona corretamente até essas células e a partir disso, né, o metabolismo ali do material genético introduzido faz com que ocorra a correção do gene que tinha problema, né? Então a gente percebe assim que mesmo causando assim um problema sério, né, já existe assim, algumas doenças que é possível de ter um tratamento bem sucedido, que é o caso dessa amaurose congênita de Leber. O segundo é o professor Adilson, que ministra aulas para o curso de agronegócio no Instituto Federal de São Paulo. Meu nome é Adilson José. Eu sou agrônomo de formação, né? Eu fiz mestrado, doutorado, tudo nessa área, sim, mas a área mais dura é a área de agronomia. Só que eu sempre sonhei em ser professor. Formei em 87, no Unesp, Ilha Solteira.
E sempre pensei, vou ser professor, vou ser professor. Mas antes eu queria primeiro trabalhar como agrônomo para depois dar aula. Aí vencido um prazo mais ou menos assim, foi perto de 2000, eu falei, agora eu vou dar aula. Eu peguei uma bolsinha e falei, agora eu vou dar aula. Só que aí os lugares que fui para eu quero dar aula, não, porque eu já trabalhei de agrônomo, já fazia outra. Aí os caras, tem que fazer mestrado e doutorado. Aí eu fiz mestrado e doutorado para dar aula. Aí quando foi em 2011 eu acabei meu doutorado. Aí eu comecei a dar aula em 2012. Mas é sempre assim, é curso universitário, né? Na Uniar, no curso de agronomia. E aí eu estou buscando concurso e tal, aí eu estou agora como substituto durante 2 anos. Mas sempre nessa área, agronegócio. Você não tem nenhuma formação, nenhum curso sobre ensino especial? Ou da onde partiu essa vontade? Cara, é um negócio assim muito de gostar de dar aula. E o Jefferson, entrando, né, nisso aí, o Jefferson me chamou a atenção nesse sentido. Né? Como que você vai fazer para esse cara perceber o que você está falando? Como é que vai ser isso daí? Né? Já que não tem esse contato, por exemplo, visual, que para mim sempre foi assim, de olhar no branco do olho e perceber. Né? Essa coisa, ela na sua cabeça, não na sua, tá entendendo? Não. E o Jefferson não tem isso, né, cara? Não tem, ele fica no mundinho dele, né? Daquele jeitinho assim que ele tá ouvindo aqui, e como ele não tem a necessidade de ver, então ele fica ouvindo, você percebe às vezes ele fica nervoso, só que eu não percebia ele participando da aula, entendeu? Por mais que a gente mande o material antes, tudo assim, não dava liga. Nesse contato com o Jefferson, qual foi o ponto que você teve a ideia de fazer? Então, aí, um dos primeiros assuntos do agronegócio, assim, numa disciplina que você vai começar, por exemplo, agriculturas ou qualquer delas, cadeias produtivas de alguma coisa, você sempre passa pelo solo. Porque você apresenta a cultura, aquela coisa toda, mas na hora de implantar a cultura você vai falar assim, tá, vai aplicar calcário, não vai, como que é o solo, né? E aí, numa dessas discussões, e querendo que ele participasse, né? Conversando sobre calcário, sobre as coisas e tal, aí eu cheguei pra ele assim e falei, Jefferson, a gente tem que dar um jeito, cara. Tem que dar um jeito, a gente tem que conversar, porque o trem tá ficando, né? O trem tá ficando desarrumado. Como que vai ser essa comunicação nossa, né? Foi depois de uma aula, eu falei, você não consegue vir à tarde aqui? Mas eu não tinha o projeto ainda. Eu não tinha nada, não tinha nada, assim. Eu só tinha a preocupação do que fazer. Aí eu falei, você não quer vir à tarde aqui pra gente pensar em alguma coisa junto? Né? Sobre essa matéria e tal, e como é que a gente vai fazer? Ah, eu posso sim e tal. Só que aí nessa semana que eu conversei com ele, eu fiquei muito assim, cara, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Tudo bem que não tinha como que ser tal dia, mas eu comecei a pensar, né? Eu posso mostrar? Pode. Porque não é só isso aqui, né? Tem outras coisas que a gente tem feito e tal, mas o primeiro momento, assim, meu e do Jefferson, sentado nesse lugar, nessa sala aqui, né? E de tentar achar um jeito, o que eu fiz? Eu já imaginei, né, um gráfico falando de calcário, da aplicação de calcário, né? O porquê do calcário, né? Que era principalmente em relação ao alumínio, que é o alumínio tóxico que faz mal para as raízes das plantas. Eu falei isso para ele, discutimos isso, e eu imaginei um gráfico. Como é que ele ia ver esse gráfico? Que é o gráfico mais importante que tem na fertilidade do solo, é isso aqui, né? Que é o aumento do pH e a disponibilidade, o aumento da disponibilidade de alguns nutrientes e a indisponibilidade de outros, inclusive do alumínio. Eu tinha que dar um jeito. Aí eu falei, então eu vou chegar lá no dia da reunião com ele, e eu pensei, né? Eu tenho que montar um gráfico com ele. E ele mostrou pra você. Eu tenho que montar um gráfico com ele, né? E aí eu falei, como ele não enxerga a folha, né? E é um plano cartesiano, é x e y, eu pensei, eu vou levar uma madeira furada, né? Furada, porque ele vai perceber, ele passar a mão, e vou levar essas, não lembro o nome do seu agora. Eu vou levar isso, porque eu já imaginei eles também, né? E aí eu falei, eu levo isso, e aí eu converso com ele sobre x e y, papapá, que aqui é o pH, aqui é a disponibilidade, e foi simples assim, a gente colocou junto toda a disponibilidade aqui, né? E eu tinha escrito em braille aqui para ele ler o que número que seria a disponibilidade, e o pH do solo, que eu não comecei no 1, né? Porque como aqui é 6, eu vim de meio e meio, 5,5, 5, 4,5 e 4. Tá? E aí, nesse pH aqui nesse pH
de 4,5, mais ou menos, o alumínio, ele tá lá em cima a disponibilidade dele. Ou seja, totalmente tóxico para a planta e disponível na solução do solo. Então isso que eu discuti com ele. E eu falei, então para o 4,5, lendo aqui em Braille, né, a disponibilidade é 8, por exemplo, ou 9. Um número simbólico. E ele foi com a mãozinha dele em cima, assim. É interessante, né? Segura só um pouquinho. Porque a gente é visual, né? Então você enxerga. Aí ele foi, ele cuidava com a mão esquerda, contando 9, sabe? E cantando no 4,5 aqui, seguindo, cavilha, eu acho. Aí eu dava a cavilha na mão dele e pum, lá. Né? Então ele tinha essa noção espacial do gráfico. Aí eu falei, na hora que a gente aplica o calcário agora, esse pH vai ser alterado, né? E ele vai aumentar. E se o pH aumenta, vai indisponibilizar esse alumínio. Eu falei para ele, então essa disponibilidade agora baixa. Né? E aí, no pH 6, cara, essa disponibilidade veio para, sei lá, o 2 nosso, ou 1 que a gente estava medindo. E eu pedi para ele colocar, então no pH 6, alumínio aqui. Né? Aí no pH vai crescendo e ele fica naquela faixa. E aí, eu trouxe junto essas coisas diferentes. Porque ele percebia, ele não vê o verde, mas ele no pH aqui, ó, né? Não pegar nas coisas aqui, e eu dei isso aqui na mão dele antes. Então eu percebia que ele percebia a diferença de cada linha dessa daqui. Então a gente pegou por coincidência, ainda ele tirou o sarro, porque era do Palmeiras, que eu falei que era vermelho e parmeira, tirou o sarro. Então nós discutimos muito isso daqui, e ele que montou isso aqui, colocando as cavilhas, em cada ponto e tal, amarrando junto. Eu tentei até que ele amarrasse isso daqui, mas ele teve um pouco de dificuldade. Aí eu acabei amarrando para ele, amarrei, e foi tão assim, foi tão legal, né? Foi tão gostoso perceber que aí ele entendeu o cálcio, o magnésio, o alumínio, essa coisa toda, que eu conversei até com o pessoal do pedagógico, né? E falei, o que vocês acham dele mostrar para a turma e tal, né? Porque eu não queria expor ele também, né? E aí ficou aquela, será que ele vai gostar ou será que ele não vai? Eu pensei, deixa ele decidir, né? Aí cheguei pra ele assim e falei, Jeff, o que você acha de você apresentar o gráfico? Poxa, cara, eu nem acabei de falar, ele estava em pé lá já, fuçando, achando a lousa. Aí aquele lugar de pôr o giz ali, os canetões, né? Eu encaixei isso aqui. Encaixei e ele foi lá, cara. Cara, com a cara mais limpa do mundo, felicíssimo. Filho, mas você não tem noção da felicidade do cara. Só que aí que são detalhes, né? Ele não ficou de frente pra gente. Muito louco isso, né? Porque como ele não vê, a gente fala assim, que eu vou apresentar, tal, de frente pra quem? Ele ficou de frente pro gráfico. Com a mesma mão que ele procurava as coisas aqui na mesa, ele procurava aqui também. E falando. E aí que eu achei mais interessante. A turma, sem eu pedir, começou a se ajeitar na sala pra buscar o melhor ângulo, cara. Pra enxergar o que ele estava falando. E aí depois disso ainda eu vi que ele gostou, né? Levamos numa outra sala, do AG7, chama o negócio 7. E ele foi e deu conta do recado, falou de novo para a turma. E eu posso só complementar com um detalhe assim maravilhoso, né? Que o quanto que é importante, é um mundo à parte, né, um negócio desse. Aí, esses dias eu estava dando aula para ele, a gente prepara o material antes, joga antes na mão dele, mas eu estava percebendo que o trem não estava andando assim. Não sei, não vai, ele não tá, eu não estou trazendo ele para dentro da aula, né? Aí eu peguei e decidi então que eu escrevi as coisas na lousa, falar em voz alta para ele gravar, para depois ele digitar, e aí ele digita, me passa, a gente conversa e tal. E aí eu estava falando de solos, eu até estava comentando lá fora, né? Estava falando de solos. E falando dos horizontes, horizonte O, horizonte A, B, né, C, a rocha, e que entre o A e o B tem o horizonte E, né? Então o desenho. E tinha um desenho disso no canto da lousa, para o pessoal visual também, estamos chegando lá. E eu falando sobre isso, horizonte O, A, B, cara, ele levanta a mão no meio da aula, isso nunca tinha acontecido. Nunca tinha acontecido. Porque o mundinho dele fica ouvindo, né? O aparelho, um negocinho, conversa com ele lá. Aí ele levantou a mão e fala, Jefferson, professor, por que esses horizontes não têm uma ordem alfabética, normal, assim, A, B, C, D, mas alto e em bom tom, cara. Cara, e aí você percebe assim, os visuais estavam vendo o desenho na lousa. Como você perceberam, não interessa, mas estava lá, cara, ele só estava ouvindo, cara. E ele conseguiu montar esse desenho na cabeça dele e fez uma proposta. Cara, isso aí, eu fiquei muito feliz. E aí eu falei, caraca, bicho, que legal. Aí eu tive que explicar para eles, e aí foi importante, porque os meninos também entenderam. Então essa
essa participação dele faz com a visualização dos outros também se apure, né? Acabou essa aula e ele veio falar comigo, né? Ele veio falar assim, professor, por que a gente não monta agora, né? E assim, bem definido, horizonte O, A, B, o E, assim, conversando com a gente grande, cara. Sabe? Bem inteirado e apropriado do assunto, né? E é isso que é fantástico. Como professor, você está gostando de trabalhar qualquer... Você está amando, dá para perceber que você está amando, só que para levar uma dica com os outros professores, por exemplo. O que você daria de dica para os outros professores para trabalhar com o Jefferson? Eu estava conversando esses dias com a Sandra, né, com a pedagoga, e é impressionante, assim, que a gente fala assim, eu vou dar aula, eu dou aula, né? E não tem uma chavinha de liga e desliga. É louco isso. Não é a hora que você chega na sala que você abre, você é professor, e aí você sai e não é mais. Né? Então, você na verdade fica com aquilo na cabeça, né? Você atingiu o objetivo. Eu acho que esse é o grande lance. Assim. Continua aquele contato visual. Será que a pessoa entendeu o que eu estou falando? E no caso dele é um pouco diferente, né? Não tem esse contato visual. Então tem que ter, por exemplo, uma pergunta dessa dele. Para você perceber se teve a interação, se você conseguiu chegar naquilo ou não. Né? E aí, se não chegou, não tem regra, né? Se não chegou, buscar um jeito de chegar. Que nem agora nós já estamos pensando num jeito de montar um solo para ele. Até estava discutindo lá fora, né? De um negócio desse tipo, com madeirinhas e papapá, para não ficar pesado, tipo, ele ajudar a montar. Então, não tem uma regra assim, não tem... Mas é perceber, eu consegui chegar? Não. Né? Então, como que eu faço? E nunca pensar assim, isso não é problema meu. Como que não é teu, cara, se você está dando uma aula? Né? Não é? Com certeza. Não é? Então, é uma comunicação que você tem que estar fazendo, e do outro lado tem que ter alguém que decodifique aquilo e que entenda. Se não entendeu, então não é aula. Em seguida, entrevistamos alguns membros do Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas, sigla NAPNE. Nossa primeira entrevista é com a professora Maria Cristina, que leciona para o curso de Agronegócio no Instituto Federal de São Paulo. Eu sou engenheira agrônoma de formação, depois eu fiz mestrado e doutorado em agronomia, depois eu fiz licenciatura em agronomia e fiz pedagogia e psicopedagogia. Nossa. A senhora já deu aula em ensino básico, técnico, né, integrado? Sim, técnico integrado e o técnico concomitante no Centro Paulo Souza. A senhora tem alguma formação continuada assim, em educação especial, inclusão? Não. Nunca fiz nenhum curso nessa parte de inclusão, educação especial, só palestras, mini cursos específicos dentro do trabalho que eu fazia como coordenação do Centro Paulo Souza e depois aqui também dentro do NAPNE. E sobre o NAPNE, como que foi formado assim, o que é o NAPNE e como ele foi formado? O NAPNE, ele é um núcleo de assistência a pessoas com necessidades específicas. Ele veio de uma deliberação do Instituto Federal, então todos os campi dos Institutos Federais, eles têm que ter um NAPNE. E esse NAPNE ele tem que trabalhar articulado com professores, com coordenadores e com a coordenadoria do sociopedagógico, porque é um trabalho de conjunto mesmo. Então ele é um núcleo que vai estar atento às necessidades específicas, sejam elas relativas a deficiências ou mobilidade, a gente até entra um pouquinho na parte de aprendizagem, mas sempre junto com o sociopedagógico. E a formação em relação a ter esses núcleos na educação básica, o que você acha que seria importante eles pensarem para articular um núcleo ou com a prefeitura, ou com o governo, ou na sua escola? Por exemplo, um professor que tem vontade de criar um núcleo dentro da escola, como que a senhora
Então, tem já alguns exemplos. Aqui em São Paulo a gente tem um trabalho feito pela Unesp de Prudente, onde eles têm um trabalho de capacitação dentro dos municípios no entorno de Prudente, criando esses núcleos de assistências a necessidades específicas. E como que funciona? Eles vão até essas prefeituras, identificam pessoas que têm habilidades para entrar nesses núcleos, que na verdade não chamam NAPNs, mas é o mesmo modelo. E a partir daí eles vão criando núcleos de acessibilidade para pessoas que precisam. Então, isso eu acho que é muito interessante, porque isso, hoje dentro dos municípios você tem a secretaria ligada às pessoas com deficiência. O NAPN aqui do Distrito Federal, por exemplo, ele participa dessas reuniões que ocorrem no município. Então, tudo que é ação do poder municipal, a gente também está envolvida tentando ajudar de alguma forma, rápido daquele estudo. Né? Mas é uma coisa que precisa tem muito mais. Eu acho que todo município deveria ter. Pessoas que estudem, que façam o diagnóstico de quantas pessoas naquele município precisam, o que precisa ter de melhoria na cidade para melhorar a acessibilidade. Aqui, nossa, todas as cidades precisam disso. Você acha que os professores de ensino básico eles estão preparados para lidar com pessoas com deficiência dentro das escolas? Qualquer deficiência, por exemplo? Eu acho assim, que a gente vem evoluindo nessa área. Se a gente pensar em como que era encarado isso há 20 anos atrás, onde você tinha basicamente as APAES cuidando disso, e o aluno não ia para a escola. Hoje a gente tem uma evolução, por quê? Porque esses alunos estão na escola. Agora, os professores estão preparados para lidar com isso de forma eficiente? Eu acho que não. Eu acho que eles ainda estão se preparando. E nós também, aqui dentro do MAPNE, nós estamos preparados para responder às necessidades que a gente tem? Não, a gente está estudando, a gente está buscando a ajuda de pessoas que têm mais experiência. Eu acho que as escolas não estão preparadas, mas o que precisa ter? Precisa ter a vontade de buscar essa preparação. Eu acho que uma coisa super importante, eu tenho que olhar esse aluno desde a educação infantil, da educação básica. Eu não posso deixar passar. E o que acontece? A gente vê que os alunos eles chegam aqui no ensino técnico ou no ensino superior, que a gente tem casos, onde eles foram simplesmente passando pela vida, eles não foram olhados. Porque você olhar e realmente tentar ajudar a esse aluno a realmente ser incluído, ser integrado dentro da escola, dentro da sala de aula, para que ele realmente aprenda com todos os direitos que ele tem, é muito diferente do que simplesmente você ir passando esse aluno pela escola. Isso não é inclusão. Então eu acho que falta isso, eu acho que falta esse olhar. Em relação ao Jefferson, como que está sendo a experiência de dar aula para ele e como que os professores estão lidando com isso também? Olha, o Jefferson foi uma surpresa muito boa para nós, eu acho que é um presente. Porque eu, por exemplo, eu nunca tinha tido um aluno com CEP, né? Com uma deficiência de cegueira total que ele tem. Então você repensa todo o seu dia a dia, você repensa toda a sua prática de sala de aula. E a gente aprende, acho que nós professores aprendemos mais do que ele, porque a cada dia você tem que repensar mesmo a forma, porque ele é um menino extremamente aplicado, ele usa várias tecnologias assistivas, que ele tem acesso, ele sabe ler braille, ele tem um programa MBDA, que tem todo acesso a conteúdos digitais. Mas tem muita coisa que esses programas ainda não estão perfeitos, que faltam figuras, imagens, ainda não é mais complicado.
E aí a gente tem que trabalhar esse dia a dia, porque como se colocar no lugar dele. Né? Eu acho que essa é a maior questão. E aprender. Eu acho que cada dia é um dia. Então a gente está tendo que adaptar material. Eu, por exemplo, dando aula de mecanização. Eu já estou buscando miniaturas de trator, de implementos que existem, brinquedos que você compra, para que ele possa tocar, que ele nunca subiu no trator, então ele tem que trabalhar o concreto. Porque nada de ficar, imagina um trator, imagina uma grade, não dá para imaginar, nunca viu. Então ele tem que sentir, ele tem que usar outras sensibilidades, outros sentidos para poder conhecer. E a gente tem que trabalhar isso. Eu acho que é um desafio, mas os outros cursos também. A gente tem outros casos em outros cursos. Todos são desafios, mas são desafios que eu acho que vão trazer benefícios, principalmente quando a gente fala em licenciatura. Então, você tem alunos que estão nos cursos de licenciatura também que tem também necessidades específicas. E o professor que está fazendo a licenciatura, o aluno que está fazendo a licenciatura, ele vai se deparar isso lá quando ele for profissional. Então, eu acho que é uma maravilha que ele já tenha isso aqui na escola para ele poder lidar com isso. Uma coisa que eu acho super importante é que, aquilo que você falou, eu acho que todas as escolas tinham que ter esse núcleo, com pessoas estudando, com pessoas fazendo grupo de estudos mesmo, para difundir essa visão de como olhar o aluno com necessidade específica. Não é fácil, porque a gente tem realmente muitas barreiras pessoais de cada aluno, que é como que o professor olha aquilo, como que ele consegue transpor barreiras pessoais dele para lidar com aquele problema, entendeu? Não é simples. Então, precisa trabalhar. A segunda entrevista é com Sandra Glória, que atua no Sociopedagógico no Instituto Federal de São Paulo. Meu nome é Sandra, eu sou pedagoga, sou especialista e mestre em educação tecnológica e sou doutoranda em educação. Você tem alguma formação em educação especial? Ainda não, mas eu pretendo cursar. Com a entrada de novos alunos assim, que têm necessidades especiais ou deficiência, como foi a chegada deles no IFE e como está sendo a integração deles, a inclusão deles aqui na escola? Sim. Então, no primeiro momento, a nossa preocupação foi em verificar se a gente tinha estrutura para receber esses alunos. Então, a barreira, vamos dizer assim, arquitetônica, né, que a gente tentou superar. No caso do aluno que é deficiente visual, então nós verificamos se no campus tinha piso tátil em todas as áreas, né, em todos os espaços. O aluno que é cadeirante, será que todos os banheiros adaptados estão adequados? Então a gente acabou fazendo isso. A aluna que tem dificuldade da locomoção, nós colocamos a sala de aula dela, né, mais pertinho, né, da entrada, colocamos no bloco A. Então todas essas questões a gente tentou resolver no primeiro momento. E a partir daí o foco, a gente trabalhou também na questão da mudança de atitudes. Nós fizemos um trabalho com os alunos para poder receber esses colegas, né, tentar romper um pouco com essa questão do preconceito, dos estigmas. E agora o nosso foco é na aprendizagem. Né? Porque o aluno que é deficiente, além de ele ter lacunas na formação, como todos os outros alunos têm, eles ainda têm a questão da deficiência. Né? Então as barreiras elas vão sendo superadas aos poucos. Em relação ao NAPNE, que existe aqui na escola, você poderia falar um pouco sobre a formação do NAPNE e o que ele trabalha aqui dentro da escola, o núcleo? O NAPNE ele foi criado no início do ano 2000 com a intenção de propiciar, né, aos estudantes que estão na rede federal essa formação profissional e mais voltada, né, para o estudante que tem deficiência. Então, assim, foram 3 ações, né, de uma maneira mais ampla e uma delas foi essa. No caso do NAPNE aqui, qual que é a função principal dele? É oferecer assistência, acolhimento, acompanhamento para os alunos que têm algum tipo de deficiência física
os alunos também que têm altas habilidades e os alunos que têm alguma limitação temporária. Por exemplo, o aluno sofreu um acidente e ele precisa se locomover usando cadeira de rodas, né? Então o NAPNE ele é composto pelos pedagogos, né? Faz parte da atribuição dos pedagogos estar no NAPNE, é composto por membros do sócio pedagógico, por professores e por servidores que também se interessam pela área, tá? Então o NAPNE ele vai ter, a gente promove, né, estudos, né, tanto na parte de formação docente quanto na parte de formação dos membros do NAPNE, parcerias para poder trazer convidados externos, né, para falar os professores aqui, e a gente tenta acolher os alunos, né, de que maneira? Nós fazemos uma entrevista com os estudantes para perceber o histórico familiar deles, o histórico educacional, o histórico clínico, identificar quais são as necessidades educacionais que eles possuem. Nós entramos em contato com as famílias desses alunos para perceber de que maneira, né, nós podemos ajudar, né? E aí, a partir do momento que a gente colhe essas informações, nós trabalhamos juntamente com os professores e construímos um plano de ensino individualizado, né, dependendo da deficiência que o aluno possui, tá? Isso faz parte da formação continuada, né? Do professor também. Uma das ações do NAPNE é promover essa formação continuada para os professores. Você tem algum conhecimento nessa questão afetiva entre o relacionamento do aluno com o professor? Você pode falar um pouco sobre isso pra gente? Sim. No caso específico, né, dos alunos que têm algum tipo de deficiência, o mais importante é a gente valorizar o ser humano que está ali diante de nós. Então, nessa relação com este aluno, ele tem, devido a uma série de limitações, uma série de barreiras que ele teve que superar ao longo da vida, às vezes ele se sente, de certa forma, excluído, tem baixa estima, ele às vezes tem dificuldade, né, de se relacionar com alguns colegas, porque nas escolas onde ele ficou nem sempre ele era amparado, né, nem sempre ele estava de fato incluído. Ele estava na sala, mas somente presencialmente, né, ele não tinha uma atividade assim, que ele pudesse participar de maneira integral. Então, essa relação, né, que se dá entre os docentes e esses alunos que têm deficiência, a meu ver, ela precisa ser muito mais próxima. De que maneira? O docente chegar para este aluno, perguntar para ele o que ele precisa, pedir para ele verificar, olha, nós fizemos uma aula dessa forma, hoje, né, foi assim, isso foi bom para você, foi adequado, de que maneira a gente pode mudar, né? Claro que o NAPNE também faz esse papel, mas só que nós não estamos na sala de aula. Então, quem convive muito mais tempo com esses alunos são os professores, e são eles que vão perceber o que vai dar certo e o que não está funcionando muito bem, né? E às vezes, o que a gente indica para um aluno pode ser que dê muito certo para ele, mas para outro não, né? Então, daí a importância de os docentes terem essa aproximação, né? Perguntarem. Quando eles não souberem, eles pedirem ajuda a gente também. E todos nós estamos trabalhando em parceria e pesquisando juntos, buscando soluções, né? Porque é algo muito novo para todos nós. Embora o direito, né, à educação, o direito à inclusão seja algo mais antigo, mas aqui na realidade do nosso campo, somente agora que a gente está tendo essa oportunidade de receber vários alunos com diversos tipos de deficiência. Então, com relação a essa questão da afetividade, você perguntou, é mais nesse sentido mesmo, de olhar aquele aluno além da limitação física que ele tem, percebê-lo como ser humano e ajudá-lo a superar os próprios limites. Em relação à educação básica, assim, o professor que deseja fazer formação continuada na educação especial, você tem alguma dica, alguma questão, como que se pode ser formado um NAPNE, por exemplo, dentro da escola estadual, e como que funciona isso? Tá. Então, com relação à formação continuada, é possível fazer especialização em educação especial. Hoje em dia tem muitas especializações à distância, né? É possível ler livros, né? Ler artigos sobre o assunto, participar de grupos de pesquisa sobre esse assunto.
Agora, com relação à formação de um NAPNE dentro da rede estadual, a meu ver seria, né, é uma proposta interessante, mas aí já vai depender da disponibilidade de pessoas mesmo, até de recursos para isso. Caso eles não tenham esse recurso, não tenham essa infraestrutura, a sugestão seria montar um grupo de estudos entre os docentes, convidar pessoas de outras instituições para irem falar, sabe? Participar de associações que trabalham diretamente com pessoas deficientes, trocar experiências. A meu ver, é uma forma de fazer uma formação continuada, né? Mesmo que essa formação não seja oficial, como uma especialização, por exemplo, né? É uma forma de superar essas barreiras que eu comentei no início. É isso, então. Obrigada, Por viu? nada, obrigada a vocês. De acordo com o que observamos entrevistando os profissionais da educação e os membros do NAPNE, é que o educador não possui uma formação adequada para lidar com alunos com deficiência visual nas escolas. Mas basta a sua iniciativa de querer incluir este aluno em suas aulas e ajudá-lo a entender a matéria que está sendo dada. E que a formação de grupos de estudo para abordar a inclusão de alunos com deficiência é de extrema importância para que o profissional esteja preparado para atender este aluno. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direito. Nos deparamos com tantas frases motivadoras, tantas pessoas que apoiam a causa, mas o que temos feito para que haja de fato a inclusão social? Enquanto não estivermos dispostos a nos colocar no lugar do outro, entender os desafios que ele enfrenta e assim encontrar meios para incluí-lo em nosso contexto de forma justa, digna e equitativa, a cegueira sempre será nossa.